Olá! Muitos países já estão revendo as leis que proíbem o uso recreativo ou medicinal da maconha. O Brasil anda a passos muito lentos nessa questão, insistindo numa inútil guerra às drogas quando deveria investir em pesquisas. Para falar sobre o tema, trouxemos ao estúdio o jornalista e mestre em História pela USP, Júlio Delmanto. Ele é também pesquisador do Laboratório de Estudos Históricos das Drogas e da Alimentação da USP. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. É um prazer. Há alguns anos era impensável imaginar uma marcha da maconha que reunisse famílias inteiras, ou mesmo outros movimentos que lutam por direitos civis. A 10ª marcha, que aconteceu recentemente em São Paulo, continua batendo na tecla da legalização, agora com um apoio amplo, geral e quase irrestrito. E foi um tal de apertar e acender na hora que, para qualquer lado que se olhasse, tinha gente usando cannabis. Na 10ª Marcha da Maconha de São Paulo, fumar estava liberado. Para desobedecer uma lei burra, então por conta disso a gente vem fazer a desobediência civil e consumir maconha no meio do centro financeiro da cidade. Mas nem sempre foi assim. A história da marcha é marcada pela repressão. As primeiras marchas, elas foram censuradas pelo Ministério Público e pela Justiça. Aos 45 minutos do segundo tempo, entravam com um pedido de embargo da marcha por conta de apologia, né, ao crime. E aí, por conta disso, a gente não marchou os primeiros 3 anos. Em 2010... houve uma tentativa de manifestação dentro do próprio Parque do Ibirapuera. Um rapaz ele foi detido com um cartaz escrito: "Não fumo, não compro, não vendo, não condeno, legalize já". Em 2011, a marcha finalmente saiu do Ibirapuera e subiu para a Avenida Paulista. Mas os manifestantes não usaram cannabis e trocaram a palavra maconheiro por pamonheiro. E aí saímos gritando pela liberdade de expressão, falando pamonha, e aí nesse momento a polícia nos atacou pelas costas, bateu em todo mundo que estava pela frente, inclusive na mídia. Tendo Vão Livre do MASP como ponto de partida, a marcha de 2012 pediu a revisão da política antidrogas. Nessa altura, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a proibição do ato. E então, 2012 para cá, a marcha vem aumentando de maneira exponencial, cada ano dobra de tamanho. A polícia passou apenas a acompanhar a marcha. O uso religioso e medicinal foram integrados à pauta de reivindicações. A legislação foi questionada. Movimentos sociais como o de mulheres, LGBTs, negros, passaram a marchar juntos. E como todo cidadão e cidadã, assim, que se preocupa com vários assuntos, quem anda de bicicleta na cidade se aproxima dessas pautas todas que criminalizam, né, as ações, os desejos e as vontades das pessoas. Então é importante que todo mundo que faça algum debate, as mulheres, os jovens, né, o pessoal da música ligada à maconha, o pessoal que está nesse debate por questões medicinais, né, é importante todo mundo poder estar na rua. E as bikers hoje vão ajudar. Depois de 10 anos, a PM acompanha de longe e a marcha continua atraindo novos apoiadores. Gente que participa, independente de ser usuário recreativo ou medicinal. Gente que vem em família para pedir a legalização já. Porque acho que é uma causa justa. A legalização acho que é um ponto importante, porque existe vários indícios já de cura relacionados ao uso medicinal da maconha.
E também, por outro lado, a gente sabe que a proibição ela gera um problema muito mais grave, que é o tráfico. Então, acho que é uma bandeira importante que a gente deve estar levantando e deve estar fortalecendo. E a gente vem aqui, a família veio aqui para prestigiar esse movimento. Eu acho que isso é razoável, é sensato. A adesão à marcha tem crescido a cada ano por meio da desobediência civil, aliada aos outros movimentos que lutam por direitos civis. Que efeito isso pode ter junto aos legisladores e junto à Anvisa, hein, Júlio? Olha, eu acho que o efeito ele vem sendo já visto, né, nacional e internacionalmente. Acho que não só especificamente nas leis, em que já há alguns pequenos avanços no Brasil, especialmente em relação ao uso medicinal, né? Isso vem diretamente do envolvimento das pessoas, dos pacientes, dos familiares, mas também eu acho que já há alterações mesmo no próprio cotidiano, né? Na mentalidade social das pessoas. Então, como a gente viu aí no VT, isso é uma situação que era impensável há 10 anos atrás, né? Sim. A polícia acompanhar as pessoas para só fechar a rua enquanto todo mundo está fumando maconha e desobedecendo a lei, né? Então, na nossa opinião, a gente quer expandir esses momentos em que a lei, que o antiproibicionismo, né, uma outra forma de lidar, já existe na prática, né? Sim. Então, em vários contextos, vários lugares da cidade, momentos ou regiões, já existem outras formas de se lidar socialmente com as drogas. Não é o descontrole, mas não é a proibição, não é a repressão também, né? Sim. Então, a marcha é um desses momentos em que isso acontece. Agora, a gente vem do VT ali, você aparece numa dessas marchas, em 2011, terminou com uma prisão, né? Você foi preso essa aí em eu 2011. mal marchei. Já logo no começo a gente era proibido até de falar a palavra maconha, tinha que censurar as plantas na camiseta, por exemplo, uma situação bem impensável para uma suposta democracia, né? Sim. E eu fui preso, mas foi muito legal porque a marcha foi até a delegacia, né? E esse acho que foi um momento de virada, né? Em que a gente não aceitou a proibição, a gente encarou a repressão e isso aconteceu em outras cidades também e isso levou, acho que, ao que o STF julgasse que a marcha era legal, que é bastante óbvio, e a que a marcha chegasse depois, hoje em dia, onde ela está em tantas cidades, né? E com um tamanho muito expressivo, né? Esse ano foram quase 50 manifestações em vários estados brasileiros. Né? Foram 40 e poucas cidades, e São Paulo não foi só a marcha principal que teve, a gente fez marcha em todas as zonas, em regiões periféricas. No Rio de Janeiro teve agora uma marcha também nas favelas, então teve a marcha do Rio e teve a marcha das favelas, então são muitas cidades e algumas cidades têm até mais do que uma marcha, né? É interessante isso. As opiniões sobre a legalização da maconha expõem também o que os brasileiros pensam do seu próprio país. Não acho legal legalizar porque eu acho que vai virar bagunça. Porque aqui no Brasil não funciona esse tipo de coisa. Eu acho que vai piorar. Essa é a minha opinião. Não tem nada contra quem usa. Desde que use não sai roubando ninguém, né? Pai de família nem matando. Pra mim é normal. Só que eu acho que legalizar não é legal. Agora é engraçado isso, né? Porque ele tem a impressão que as pessoas, por um cigarro de maconha ou para fazer óleo, o que quer que seja, vai sair roubando e matando, né? Sim, primeiro como se ninguém usasse hoje em dia, né? Acho que a gente qualquer pesquisa mostra como o índice do uso é bastante alto, né? E é comparável ao das drogas lícitas. E depois ele mesmo fala na entrevista que para ele, né, ele não vê nenhum problema, ele não... Sim. Então, eu acho que as pessoas precisam entender que na verdade isso já acontece, né? O grande problema está na repressão, não no uso, né? O uso, ele pode sim causar problemas, mas que nem uma série de outras condutas e não é por isso que a gente proíbe elas, né? Quer dizer, na verdade, às vezes falta... Quer dizer, ele não é contra o uso, não sei o que e tal, mas ele é contra a legalização, né? Na verdade, o que falta é um pouco de informação. Informação, mesmo. sem dúvida, porque senão ele veria que já existem lugares onde legalizou, como o Uruguai, como estados nos Estados Unidos, e que não virou bagunça nenhuma, que já existem outros lugares que antes da proibição tem só cerca de 100 anos, e que antes são cerca de 10 mil anos quase de uso, e que também não era nenhuma bagunça. Então, acho que realmente você falou muito bem, é uma questão de informação, né? Da pessoa se despir um pouco de um preconceito, de uma informação já pré-concebida sem muita base, né? E tentar se abrir mesmo, ouvir, né? E ver os problemas que também existem atualmente, né? A bagunça, na verdade, hoje em dia, o sistema prisional, o assassinato policial, a tortura, o racismo, né? Isso que causa mal para uma sociedade, né? Esses são os grandes problemas, né? Exato. Vamos conhecer alguns tópicos da história da proibição desta planta tão controversa.
A guerra contra essa planta foi motivada muito mais por fatores raciais, econômicos, políticos e morais do que por argumentos científicos. Tem a ver com o preconceito contra árabes, chineses, mexicanos e negros, usuários frequentes de maconha no começo do século XX. Deve muito mais aos interesses de indústrias poderosas dos anos 20, que vendiam tecidos sintéticos e papel e queriam se livrar de um concorrente, o cânhamo. O milionário americano Randolph Hearst era dono não só de terras que usava para plantar eucaliptos e outras árvores para produzir papel, como detinha o império de mídia. Ele tinha interesse em que a erva americana fosse destruída, levando com ela a indústria de papel de cânhamo. E iniciou nos anos 30 uma intensa campanha pela proibição da maconha. Espalhou ódio pelos seus jornais e revistas e venceu. Ou seja, era apenas uma questão econômica, né, Júlio? Sim, acho que, não sei se pode dizer só econômica, mas certamente a proibição está muito além da substância, né? Porque senão a gente vê outras substâncias que não são proibidas e outras condutas e que os riscos também são ou tão grandes ou muito maiores, né? Então, como a gente viu aí no VT, são muitos outros fatores históricos, políticos e que estão muito ligados a uma forma de mundo bastante distante, eu acho, do que a gente quer, né? São ligados a tradições autoritárias, racistas, xenofóbicas e de desigualdade social muito explícitas, né? Quer dizer, no fundo tem sempre uma questão do dinheiro mandando. Exatamente, tudo, né? De quem está por trás disso daí, né? E de como poucas pessoas estão ganhando aos custos de danos de boa parte da sociedade, né? No próximo bloco, pouca coisa mudou desde a Marcha da Maconha de 2017, a não ser o conservadorismo das leis brasileiras e o apoio cada vez maior à manifestação. Na marcha de 2017, o Bom para Todos mostrou alguns casos de uso medicinal da maconha. Os que tiveram o direito legalizado de uso e os que, por falta de condições, resolveram plantar em casa para extrair o óleo da cannabis e produzir o seu próprio remédio. De lá para cá, pouca coisa mudou nesta irritante queda de braço. Eu não tenho como esperar, né? Eu não espero o pessoal ficar passando por leis. Eu preciso do medicamento, né? Na corda bamba entre a ilegalidade e a saúde. É assim que vivem as pessoas que dependem da cannabis para amenizar efeitos das mais variadas patologias, como a esclerose múltipla que afeta Gilberto e a epilepsia da Bia. De um lado, o alívio, de outro, o risco de ser preso. Pra ver, na verdade, eu me sinto uma otária. Sabe, parece que você está transgredindo algo que é pro bem da sua filha. Sendo que você vai numa farmácia com uma receitinha branca ou azul e compra a sua droga. Eu tenho esclerose múltipla desde 99. Eu faço uso da cannabis para conter as sensações da esclerose múltipla, né? Me ajuda muito nesse lado. Sem dinheiro para importar a medicação, liberada em casos específicos pela Anvisa, Gilberto resolveu cultivar maconha para extrair o óleo de canabidiol, como mostrou reportagem do Bom para Todos em 2017. A mesma juíza que negou a autorização de plantar maconha mandou o Departamento de Narcóticos à casa de Gilberto. Falando que eles vieram procurar plantação de cannabis, né? Infelizmente eu estava sem, porque eu tive um problema com bicho agora. Como não houve flagrante, Gilberto prestou esclarecimento na delegacia e foi liberado. Nós vamos peticionar no habeas corpus informando que houve essa diligência e reiterando o pedido para que ele possa ter reconhecido o direito de cultivar o próprio remédio, né? Trata-se de uma questão de direito à vida e à saúde. A maconha para o Gilberto é uma questão de vida ou morte. Gilberto esteve à frente da 10ª edição da Marcha da Maconha. Ele ainda luta pelo direito de cultivar o próprio remédio. A Maria Madalena saiu da ilegalidade. A associação clandestina que fornecia o óleo para o tratamento da Bia conseguiu autorização para plantar e produzir o remédio em sistema de cooperativa. Mas ela continua marchando. Então hoje você vê um uso mais complacente com referência ao medicinal. Mas eu gostaria que esse uso mais complacente fosse para o geral. Não adianta eu falar, ela é bonitinha, ela precisa, mas e o outro carinha vai ver que ele precisa também. Por isso eu continuo, para mostrar para o pessoal que sim, é possível, sim, acontece.
A Mislene saiu de Salvador para tratar um câncer ósseo aqui em São Paulo e foi à Marcha da Maconha para se informar sobre o uso medicinal da cannabis. Eu não tive porque a gente sabe que é muito caro. Quem usa tá trazendo de fora, tá comprando de fora, um produto muito caro. E eu não tenho onde plantar. Eu não tenho onde plantar. Agora, se tivesse pesquisa em universidades, aí eu ia ter como usar e amenizar minhas dores, né? Eu tenho 2 fraturas na coluna de metástase óssea provocada pelo câncer e eu preciso, muita gente precisa. Eu vim porque a solução mesmo é legalizar, porque quem é contra a legalização é a favor do tráfico. A última frase da nossa reportagem é para fazer pensar. Quem é contra a legalização é a favor do tráfico. Talvez não seja tão literal, mas em última instância não deixa de estar correta essa afirmação, não é não? Eu acho que não só, né? O tráfico, certamente, só existe tráfico porque é proibido, né? Não existe tráfico de cerveja, de outras substâncias, como a gente vê, né? Agora, eu acho que, sem dúvida, a pessoa que é contra a legalização, ela é não só a favor do tráfico, mas ela é, sim, a favor da violência policial, do encarceramento, do racismo, sim, porque isso influencia muito. Então, ela pode não estar explicitamente pensando sobre isso, se posicionando sobre isso, mas enquanto ela não está pensando sobre isso, isso está acontecendo, né? Então, acho que está correta, sim, quer dizer, a omissão também, né? Quer dizer, a omissão da pessoa também acaba fazendo com que ela se alinhe com quem é a favor do tráfico. Sim, sem dúvida. Achar que deixar como tudo está, como tudo sempre foi, né? Enquanto isso só pode ser feito pelas pessoas que não estão sofrendo, né? Mas certamente para as pessoas que estão morrendo e para as pessoas que estão precisando de tratamento, como o Gilberto, né? E isso, como foi falado, acho que tanto para quem está encarcerado quanto para quem está precisando de uso medicinal, isso são questões de vida ou morte, né? Sim. A gente vê no caso do Gilberto que já é uma pessoa que é até bem conhecida, né? Sim, pela luta dele por tudo isso. Toda hora aparece uma juíza, um juiz que resolve que mande a polícia na casa dele para ver se ele está plantando. E todo mundo sabe que ele usa, ele tem a doença e tudo isso. E a gente não consegue sequer entender. Será que não tem coisas mais graves para esse povo se preocupar? Exatamente, é surreal, né? Pensar o quanto de esforço social e de dinheiro e de tempo e de preocupação está investido nisso, né? Quanto a gente deveria estar usando esse esforço para ajudar essas pessoas, né? As pessoas que estão precisando e nós todos que estamos cheios de problemas sociais para tratar, né? Então, a justiça brasileira está preocupada com o Gilberto, né? E não com os políticos, com os juízes, com todas as pessoas que estão diretamente envolvidas no tráfico de drogas. É surreal mesmo. Pois é. Vi de vários helicópteros por aí, né? Exatamente. Há 17 associações já formadas ou em processo de constituição em 3 estados brasileiros que estão produzindo o chamado óleo de maconha. Essas associações têm ajudado famílias com filhos epiléticos, autistas, pessoas com esclerose múltipla, glaucoma, outras em tratamento quimioterápico. Enquanto a mudança nas leis antidrogas anda a passo de tartaruga, essa é a saída possível para quem precisa do remédio? Sem dúvida, eu acho que os usuários medicina terapêuticos, os parentes dessas pessoas, as pessoas todas estão demonstrando na prática que a gente não vai esperar, né? Como foi mostrado aí no VT, isso é uma questão urgente, né? Então, estão se viabilizando outras formas que são anteriores à mudança da lei, né? Que, na verdade, vão acabar forçando essa mudança, como é o que já está acontecendo, né? Então, estão se organizando para fazer a produção, fazer a distribuição e fazer, inclusive, estudos, né? Tudo que o sistema e o Estado está nos negando e deveria estar provendo e otimizando, na verdade, está sendo feito desde baixo pelas pessoas, né? E esses resultados são muito positivos, ao contrário de qualquer resultado da guerra às drogas, né? Legalizar o uso recreativo ou medicinal da maconha só com conscientização, é o que diz uma jornalista nas ruas da cidade. Você é a favor da legalização da maconha? Ou seja, de poder usar sem correr risco de ser preso? Se for para tirar o poder do traficante, sim, porque eu acredito que aí vai ponderar a violência, né? Só que antes de legalizar, precisa ter sim uma medida prévia de educação, para conscientização, né? Para as pessoas entenderem o que é a maconha, quais seus efeitos, se causa vício, aí sim ter uma legalização, porque eu acho que vai sim diminuir a violência no nosso Brasil. Pois é, mas esperar que todo mundo tenha a tal da educação, a conscientização, tudo isso, até lá muita gente já morreu, né? Pois é, então a gente vai esperar
uma suposta conscientização que vai ensinar para os usuários a fazerem um uso que eles já fazem, ou a gente vai se preocupar com as pessoas que estão morrendo, sendo encarceradas, né? Qual é o que pesa mais nessa balança, né? Me parece bastante óbvio, né? São vidas que estão sendo colocadas. O que não exclui, evidentemente, a gente melhorar muito a discussão sobre drogas no sistema educacional e nas famílias, nas igrejas, na mídia, que é uma questão também bastante necessária, mas certamente, né, é uma questão de prioridades mesmo, né? A gente está numa guerra, a gente precisa primeiro parar a guerra, ter um armistício, ter uma anistia para quem está preso, aí também a gente pode ver as outras questões também, né? Claro, né? É um pouco como cotas, né? As pessoas que são contra falam, interessante é melhorar o ensino na base, mas até lá são gerações e gerações perdidas, né? Exatamente. É a mesma coisa. Vamos conhecer alguns mitos sempre associados ao uso da maconha. Danos cerebrais. Bilhões de dólares em pesquisas e testes de laboratórios onde se ministravam doses gigantescas de THC em ratos não encontrou qualquer vestígio. Infertilidade. Pesquisas mostraram que o usuário frequente tem um número de espermatozoides reduzido. Ninguém conseguiu provar que isso possa causar infertilidade, muito menos impotência. Também está claro que os espermatozoides voltam ao normal quando se para de fumar. Loucura. No passado, acreditava-se que maconha causava demência. Isso não se confirmou, mas sabe-se que a droga pode precipitar crises em quem já tem doenças psiquiátricas. Quanto mais se pesquisa, mais se chega à conclusão de que a cannabis faz muito menos mal do que se possa imaginar. A proibição envolve mais questões religiosas e econômicas do que médicas. A história comprova isso. O que fazer para que um Estado laico como o Brasil atue com base em dados científicos e não em qualquer crença de qualquer ordem? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa discutir realmente a guerra às drogas, né? O que ela está sendo, por que ela é feita, quais são os objetivos, será que ela cumpre ou não, quais os outros objetivos que estão por trás disso, né? Eu acho que a partir dessa discussão a gente vai ver que, na verdade, o Estado está funcionando para proteger interesses muito específicos, né? De pessoas, poucas pessoas que estão ganhando muito dinheiro e para proteger interesses também muito específicos sociais e de controle social que não tem nada a ver com se a substância faz bem ou se faz mal, né? Tudo pode fazer bem ou pode fazer mal, depende do contexto, da forma, da quantidade, etc. Né? Então, a discussão está menos nas formas de uso e nos danos, que todo mundo precisa se preocupar, mas está muito mais nos danos da proibição. Né? Então, o Estado precisa urgentemente rever isso, porque isso está implicando no genocídio, na morte de uma constante de uma parte da população. Né? Pois é, né? E a gente fica pensando nessa repressão que todo mundo já sabe que quais são as consequências, quer dizer, continua tudo do mesmo jeito e você vê, e todo mundo sabe também que os grandes traficantes, por exemplo, não estão nos morros cariocas, né? Estão na Vieira Solto. Não estão na Cracolândia, não está sendo produzido nada lá, não tem juiz lá, não tem policial lá, né? Então, acho que a gente tem que ter uma abordagem menos hipócrita com relação a essas coisas, né? Sem dúvida, né? De muita hipocrisia, de fingir que está se protegendo algo, quando na verdade todo mundo sabe o que está sendo gerado. A corrupção, né? Se fala tanto em corrupção, a proibição das drogas é um dos grandes eixos de corrupção policial, judicial, política, né? Sim, pois é. Bom, Júlio, obrigado pela sua presença, viu? Obrigado a você. Agora você já pode ter a TVT na palma da sua mão. Baixe o aplicativo Rede TVT na Play Store do seu celular, Android ou iOS e tenha acesso a todo o conteúdo do canal. A TVT é aberta, é de graça, é digital. Um advogado, Emílio Figueiredo, desde 2015 trabalha para regularizar na Justiça as associações de pessoas que se organizam para produzir seus próprios óleos extraídos da cannabis. Ele costuma dizer que se alguma coisa é ao mesmo tempo ilegal e injusta, temos que atacar a injustiça e não a ilegalidade. Qual de nós pode julgar quem se arrisca para proporcionar uma melhor qualidade de vida a uma pessoa querida? Precisamos nos acostumar a uma visão menos moralista e mais científica dessa questão. Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.